desde os tempos mais remotos da nossa civilização. Seja entre os gregos, entre os romanos, entre os egípcios, entre os medos, os babilônios, os persas, os acadianos, os caldeus, os sumérios e todos os demais povos que nós podemos evocar da nossa memória, desde o princípio da história da humanidade, nós sempre tivemos em todas as culturas, em todas as civilizações, aqueles que se apresentaram como sendo os chamados sacerdotes, os homens de religião, aqueles que de alguma forma mantinham o contato entre os deuses e os homens, os que detinham as poções milagrosas, os que conheciam os segredos da medicina, mas que ao mesmo tempo eram os homens que promoviam dentro das culturas em que viviam a relação do homem com o mundo espiritual, promovendo através desses instrumentos a relação efetiva do conhecimento do homem sobre a imortalidade e a questão da vida. Assim, durante toda a época antiga, nós convivemos com a existência daqueles que, de alguma forma, apontavam a questão da sobrevivência da matéria e da relação do homem com os espíritos, como quer que eles assim os concebessem. Não foram muitas as vezes em que foram mal compreendidos e entendidos a conta de bruxos, de demônios, que por essa razão muitas vezes foram sacrificados, apedrejados. O próprio povo hebreu, considerando a possibilidade do mau uso do recurso da comunicabilidade com o mundo espiritual, estabeleceu a proibição da interrogação aos mortos, da adivinhação através deles, uma vez que era uma prática muito comum à época que as pessoas se utilizassem desse recurso espiritual para informações sobre sua vida pessoal, sobre suas questões mais íntimas e de alguma forma divorciado absolutamente das questões espirituais que faziam parte da necessidade de progresso da criatura humana. Assim, no livro do Levítico e depois confirmado no livro de Deuteronômio, Moisés deixaria clara a sua preocupação para que os homens não adivinhassem através dos mortos, que os homens não procurassem saber de sua vida através da sua relação com o mundo corporal, com o mundo espiritual. Isso se deu durante muito tempo, e assim nós atravessamos toda a era clássica dessa forma. Na Idade Média, com o desenvolvimento do pensamento cristão e com a capacidade de nós, através do pensamento que o cristianismo apresentava, fazermos uma rejeição de todas as relações do homem com a questão espiritual, nós começamos a perceber a necessidade de que nós, de alguma forma, procurássemos, através da relação com o mundo espiritual, desatarmos o vínculo com essas criaturas que de alguma forma apresentavam-se como capazes de oferecer aos homens a solução para os seus problemas espirituais. Magos, de taumaturgos, aqueles que conseguiam de alguma forma manter o contato entre o mundo corporal e o mundo espiritual, foram rejeitados sumariamente pela religião vigente e assim saíram da condição de intérpretes da vontade dos espíritos, intérpretes da vontade do mundo espiritual, para serem apenas conhecidos como se fossem bruxos. Era um período de muita dificuldade, no qual nós de alguma forma tínhamos algum problema na identificação de como é que esse mundo espiritual se comunicava com o mundo corporal. Como resultado desse processo, nós fomos afastando cada vez mais esses que eram mais sensíveis e até criarmos alguns instrumentos de perseguição muito dolorosos durante a Idade Média, a chamada Inquisição. Durante esse período, o Ocidente sacrificou milhares de pessoas simplesmente pelo fato de perceberem a existência do mundo espiritual. Essa foi uma realidade muito presente durante todo o período da Idade Média e da Idade Moderna. Havia uma tendência progressiva da rejeição da relação do homem com o mundo espiritual
E isso foi acontecendo ao longo dos séculos, até que nós alcançássemos o século XIX, o século em que finalmente a ciência apartou-se, libertou-se do jugo da religião e passou então a dar as cartas do processo de formação do ideário do Ocidente. A partir desse momento, a religião foi absolutamente rejeitada e todas as questões espirituais foram negadas. É um período de ascensão do materialismo, em que as culturas mais desenvolvidas da Terra levantavam a hipótese de que o homem fosse apenas a matéria. No campo da medicina, Charcot fazia as suas experiências tentando interpretar os fenômenos da questão da mente humana, utilizando apenas como instrumento as células do cérebro. Entendia ele que o cérebro era a razão de todas as nossas psicopatias e a extração de algumas porções cerebrais, ou mesmo a lobotomia, seria a solução para alguns problemas graves de psicose que eram apresentados nesse período, exatamente pela questão materialista que nos assomava. No campo da economia, em 1848, Engels e Marx iriam publicar um manifesto comunista. E nesse manifesto comunista, apresentar de maneira mais categórica a necessidade de que o homem percebesse a materialidade da vida, uma vez que a religião era o órgão do povo. A religião apenas havia servido como instrumento de manipulação e as suas crendices apenas afastavam o homem da verdade. Dessa forma, era necessário que o homem fosse ateu, que descresse de todas as questões espirituais, para que a humanidade finalmente se libertasse do jugo que a religião lhe colocou durante tantos séculos. Então, se de alguma forma aqueles que possuíam a sensibilidade de comunicação com o mundo espiritual já estavam sendo perseguidos desde o começo da história da humanidade, a partir do momento em que a religião passava também a ser perseguida, somava-se duplamente a perseguição a todos aqueles que de alguma maneira percebiam o mundo espiritual. Curiosamente, no mesmo ano de 1848, no dia 31 de março desse ano, em uma cidade pequena, um vilarejo do distrito de Nova York, um local chamado Hyattsville, aconteceria um fenômeno que marcaria a história do espiritualismo moderno. Era um fenômeno no qual uma família que havia se mudado para um barracão não conseguia dormir há 3 dias por conta de batidas que aconteciam nas paredes. Ninguém conseguia entender o que era aquilo, até que os vizinhos se reunissem já no 3º dia desse conjunto de batidas sem sentido, para descobrir o que se passava. E então, estabelecendo uma tentativa de comunicação, onde um toque era sim, 2 toques eram não, começaram um diálogo com aquilo que se apresentava como se fosse uma causa inteligente das manifestações. Em seguida, evoluindo no processo de comunicação, definiram que a primeira letra seria A, e 1 era uma batida, a segunda letra B, 2 batidas, a terceira letra C, 3 batidas, e a letra Z, 26 batidas. Escrever o nome Zuzu deveria ser Mas eles iniciaram um diálogo com aquele que se dizia ser a causa desses fenômenos, e durante a noite inteira se comunicaram e conseguiram extrair a história. Ele dizia-se ser um mascate, um vendedor ambulante, e esse vendedor ambulante teria chegado à cidade para fazer cobranças das suas antigas vendas que não tinham sido pagas, e teria sido recolhido numa casa onde o casal, os chamados Bell, haviam recebido, dispensado a empregada Lucrécia para que ela fosse passar o final de semana com os seus, e durante o período do final de semana teriam assassinado esse mascate, chamado Rosman, foi o nome que ele deu. Eu fui morto na casa com uma faca, fui morto a facadas, e eles pegaram o meu corpo e me sepultaram nesta casa. A notícia correu bombasticamente e todo mundo ficou muito impressionado com o que acontecia. Imediatamente a autoridade policial foi chamada.
o delegado veio e, trancando as portas, selando as janelas, observou que as batidas aconteciam e os diálogos eram verdadeiros. E isso foi publicado no jornal do vilarejo. Quando a notícia foi publicada, isso chamou a atenção de alguns estudiosos, que, achando ridícula a história que estava sendo contada no jornal, se deslocaram para Hydesville na expectativa de ali estabelecer um novo estudo e assim negar o que havia acontecido. E essa comunidade de sábios, de homens intelectuais, foram para Hydesville, realizaram experimentos lá e durante o experimento observaram não somente batidas nas paredes, mas luzes apareciam durante a noite, como se fossem fogos, sem razão nenhuma, no meio da sala onde eles se reuniam. E não somente comprovaram o primeiro fenômeno, como viram fenômenos adicionais. Quando foi publicado o relatório desta segunda comissão, formada por homens ilustres, a Universidade de Nova York, que tinha como seu reitor Joseph Edmonds, decidiu ir pessoalmente à cidade com um grupo dos seus catedráticos das especialidades de Física, Química, Biologia, Medicina, para fazerem experimentos mais científicos com a chancela da Universidade de Nova York. E para secretariar os trabalhos, Joseph Edmonds levou sua filha Laura, porque ela era taquígrafa e ela poderia pegar anotações daquilo que teria acontecido durante as reuniões. A equipe se deslocou para Hydesville e, para a surpresa de todos, os fenômenos se repetiram, as batidas continuavam acontecendo. Era possível conversar com esse que se apresentava como sendo um espírito que estava naquela casa. E, ao mesmo tempo, as luzes também aconteceram. E, surpreendentemente para essa terceira comissão, eles começaram a ver pedaços de corpos que se formavam no ambiente. Viam braços, cabeças, mãos que abriam cortinas, mãos que fechavam cortinas, sem nenhum outro corpo. Apenas as mãos eram formadas, apenas as cabeças. E eles então relataram todos esses fenômenos. E quando Laura começou a fazer o trabalho de anotação das coisas, ficou registrado que ela, durante o período de apresentação, de análise, ela falou 9 idiomas diferentes, muitos deles que ela nunca conheceu. Então, em cima dessa circunstância, a equipe de Joseph Edmonds publicou esse relatório final. E esse fenômeno, que é o fenômeno de Hydesville, que em princípio não tem nenhuma vinculação com a estruturação e a codificação da doutrina espírita, é um fenômeno importantíssimo na história do chamado espiritualismo moderno, porque a partir daquele fenômeno criou-se uma nova corrente, a corrente do espiritualismo moderno. Em função do quê? Do fato de que era a primeira vez na história, desde o início da nossa civilização, que esses fenômenos espirituais eram estudados por uma comunidade científica. Nunca isso tinha acontecido. Nós atravessamos toda a história, desde a idade mais antiga, atravessamos os povos antigos, os povos clássicos, a Idade Média, a Idade Moderna, e nunca os cientistas se debruçaram sobre isso para estudar, porque entendiam que esse tipo de fenômeno estava fora da esfera de investigação da ciência. Foi ali, então, o marco inaugural da identificação de por que essas coisas aconteciam, como é que elas aconteciam, e tentando fazer uma chancela científica afirmando que os fenômenos eram verdadeiros. O chamado espiritualismo moderno rapidamente tomou fôlego na humanidade e alcançou rapidamente a Europa, onde vários grupos começavam a se interessar pelo assunto. E não tardou para que na França, na Inglaterra, na Rússia, na Alemanha, começasse a surgir, além da Itália, vários grupos que estudavam e tentavam manter comunicação com os espíritos. Em princípio, a comunicação era simplesmente com batidas. Depois eles começaram a evoluir e novas formas de manifestação haviam surgido. Eles começaram a colocar uma caneta presa numa cestinha, e a caneta na cesta escrevia, já não era mais simplesmente batidas, mas a cesta sozinha promovia os movimentos. Em seguida, evoluiu-se para que, ao invés da cesta ficar com a caneta presa, que colocava-se a caneta na mão
e a caneta na mão da pessoa então produzia as mensagens que eram recebidas. Muitas vezes 2 mensagens simultâneas, uma com cada uma das mãos, e assim foi evoluindo o processo de comunicação entre o chamado mundo espiritual e o mundo corporal. Foi somente em 1855 que, já havendo sido bastante difundido esse fenômeno dentro da Europa, Victorien Sardou procurou pelo professor Rivaio, que era um grande estudioso da área da pedagogia e da didática, conversando com ele e falando sobre a questão desses fenômenos. O professor Rivaio, então, a convite de outros amigos, decidiu visitar um grupo espírita. Ele visitou, conheceu, achou interessante e voltou depois para casa. Então Victorien Sardou o procurou e disse: o que o senhor achou dos fenômenos que o senhor viu? Disse: olha, eu achei os fenômenos muito interessantes, mas acho que vocês estão enganados, porque se vocês acham que é a mesa que está dando resposta, acho que vocês estão iludidos. Não é possível que a mesa consiga dar as respostas que vocês estão tendo. A mesa não tem cérebro. Enquanto não me provarem que a mesa não tem cérebro e ela não tem nervos para sentir, como é que ela pode estar dando essa resposta? Se essa resposta existe, ela tem que ter uma causa que não é a mesa. Deve ser alguma outra coisa. Mas, professor, eu queria que o senhor voltasse, estudasse conosco, descobrisse as coisas, porque nós já temos um material muito grande coletado. E Victorien Sardou, que é um grande teatrólogo do século XIX, na França, o nome dele está nas nossas enciclopédias, Victorien Sardou passou para o professor Rivaio aproximadamente 50 cadernos, cheios de perguntas com as suas respectivas respostas. Disse: esse é o resultado de tudo aquilo que a gente tem coletado no nosso grupo. A gente vai anotando as perguntas e as respostas. Veja que nós já temos. E outros grupos também têm material. O senhor poderia juntar esse material para nós. Ele levou o material para casa, começou a estudar e começou a ver algumas coisas bastante interessantes e começou a tentar agrupar. E quando via contradições entre as respostas, voltava aos grupos, indagava, reperguntava, fazia, e começou então a estruturar o que deveria ser a lógica daquele pensamento. E a primeira das conclusões que esse professor chegou é que não era realmente a mesa, que quem se comunicavam eram os espíritos. E havia uma comunicação do mundo espiritual com o mundo corporal, e que eram essas entidades que faziam a sua comunicação através da mesa ou da mão das pessoas que serviam como intermediários. Essa foi a primeira conclusão. Segunda conclusão que ele chegou: que esses fenômenos não se produziam de maneira igual para todas as pessoas. Ele percebeu que haviam pessoas que haviam mais propensão ou menos propensão para produzir o fenômeno. E quando determinadas pessoas estavam no ambiente, o fenômeno era mais fecundo, era mais abundante, e outras pessoas tinham mais dificuldade de produzir. Então ele já identificou que havia uma capacidade de produção do fenômeno diferenciada para indivíduos distintos. E a terceira conclusão que ele chegou é que esses que se comunicavam nem sempre sabiam o que estavam dizendo. Ele, como homem de ciência, percebeu muitas respostas que não eram corretas, não eram científicas. O que fazia com que ele concluísse que o fato de ser espírito não dava a eles a condição absoluta de conhecimento da verdade. Dizia ele que era como se uma pessoa tivesse ido para um país distante e você perguntasse sobre aquele país. Nem sempre aquele que fala tem certeza daquilo que está falando, pode trazer informações imprecisas, incorretas, pela sua ótica equivocada dos fenômenos que observa. Então ele começou a estudar e tentar identificar como é que isso poderia ser feito. E percebeu que a melhor garantia que se poderia ter sobre os fenômenos era garantir com que aquilo que se estudasse não fosse obtido por uma única pessoa. Não dá para ser por uma pessoa só, porque uma pessoa só pode se perturbar. Então eu preciso ouvir isso de várias pessoas, de vários grupos, porque diz assim, até mesmo um grupo inteiro pode se perturbar. Mesmo que tenha várias pessoas, se for só de um grupo não dá. Precisa pegar a informação de
várias pessoas em vários grupos. Quando as informações convergirem e forem lógicas, forem aceitas pela razão, forem aceitas pelo conhecimento científico, aí dá para a gente agasalhar isso como verdade. Se isso não for entendido, não vai dar para ser aceitado dessa forma. E assim, o professor Vivai começou a trabalhar, a produzir o seu texto. Curiosamente, 1 ano e meio depois dele travar contato do começo da sua relação com esses fenômenos. Só eles que escrevem, eram perguntas e as respostas deles, então o nome tem que ser dado em relação a eles. Faltava saber quem eram autores, não posso colocar meu nome. No ver, eu fiz as respostas. Fiz as perguntas, mas as respostas não. Então não dá para eu dizer que o livro é meu, não posso colocar meu nome. Tem que achar um nome para isso. E numa das reuniões que ele esteve, na hora da reunião, uma entidade se manifestou e, começando a conversar com ele, contou sobre o passado dele. E disse que ele, no passado, estava com a sua vida vinculada à França há muitos séculos. Ele teria sido, na época dos Césares, pertencente ao povo da Gália. A Gália hoje é a França. Antes, os gauleses, Asterix, moravam na Gália. E ele teria sido, na época, não um gaulês normal, teria sido um sacerdote entre os gauleses, que se chama druida. Daí ele seria um druida entre os gauleses. A partir dessa informação que ele recebeu, o Espírito ainda chegou a dar mais um detalhe. Se quando você foi sacerdote druida, o seu nome naquela época era Allan Kardec. Aí disse, tirei o nome. Pegou exatamente esse nome que havia sido dele no passado e colocou, porque era ele, mas não era ele, não é? Não deixava de ser ele, mas não era ele. Mas ao mesmo tempo fazia uma referência à questão espiritual, da reencarnação dos espíritos. Então o nome ficou bem colocado. Eu vou usar esse nome. A partir desse momento ele publicava uma obra, surgia para o mundo, naquele livro, a figura do tão conhecido Allan Kardec. Esse não é o nome dele de origem, seu nome de registro de nascimento. É o nome do pseudônimo que ele utilizou para as obras espíritas que ele escreveu. Logo no começo dessa obra ele diz que para novas ideias precisa-se de novas palavras. E ele criou novas palavras para tentar definir muitos dos fenômenos que iriam ser descritos nessa obra. A primeira das palavras foi a palavra espiritismo, não existia antes dele. E ele designa essa palavra para o conteúdo do que está escrito na obra dele. Então, se quisermos saber o que é espiritismo, é o que está dentro da obra de Kardec. Porque essa palavra foi a palavra cunhada por ele para definir o conteúdo de sua obra. E criou outras palavras, como a palavra reencarnação. Ela não existia, existiam vários outros nomes, mas a palavra reencarnação é um neologismo criado por Allan Kardec. E ele também vai buscar do latim uma palavra interessante, porque já que as pessoas serviam de instrumento, de meio para trazer a mensagem dos espíritos para os homens, ele resolveu chamar essas pessoas de médium, porque era o meio para a comunicação. E para a faculdade que permitia às pessoas esse recurso de se comunicar com o mundo espiritual, deu o nome de mediunidade. Mas afinal, o que é que vem a ser mesmo mediunidade no conceito espírita? Por mais incrível que isso possa parecer, por mais estranho que isso possa nos parecer, por mais esquisito que seja, para a doutrina espírita, a mediunidade é uma faculdade orgânica, ou seja, ela está no corpo. E a gente assim, mas não é possível, gente. Aonde? No pé, no dedo? Onde está? Se ela é orgânica, está onde? Tem que estar no corpo, e realmente ela está no corpo. Ela é uma característica da estrutura cerebral dos seres humanos. E nós dizemos assim, mas como é que pode ser espiritual, como é que pode ser físico? É porque para registrar eu preciso de uma instrumentação física para que isso se dê. Então, a mediunidade, ela é resultado de um processo orgânico que facilita a percepção do mundo espiritual que nos rodeia. De uma maneira
mais técnica, nós poderíamos pensar que a gente enxerga com os olhos. Nós não enxergamos com os olhos, nós enxergamos com o cérebro. O cérebro recebe os impulsos nervosos e ele compõe a imagem lá dentro. Nós não ouvimos com o ouvido. O ouvido registra o som, transforma em impulso nervoso, esse impulso nervoso chega no cérebro e o cérebro interpreta esses impulsos nervosos. Todos os nossos sentidos físicos, eles estão todos, na verdade, no cérebro. Só chega a ele impulsos elétricos e ele interpreta os impulsos elétricos, criando em nós a sensação do sentido que nós temos. A mesma coisa acontece com relação à mediunidade. O cérebro é o instrumento orgânico nosso, aonde a gente vai tratar as questões que a chamada mediunidade possui. Nós temos no nosso corpo uma glândula chamada glândula pineal, ou ainda chamada de epífise, que será objeto de estudo no sábado de manhã pelo Dr. Sérgio Felipe, professor doutor da USP. Ele vai tratar especificamente deste assunto. Mas a glândula pineal, ela é, no corpo humano, o último elemento do físico que diz respeito à mediunidade. Os cristais dentro da glândula epífise é que promovem o processo de estabelecimento das vinculações espirituais. E ele eclode a qualquer momento das nossas vidas. Mas no período da adolescência é mais comum de acontecer esse processo. Isso se dá porque no período da adolescência é quando a glândula pineal ela alcança a sua plenitude. O objetivo dela é estimular a hipófise estimula a tireoide e a tireoide estimula as gônadas, testículos ou os ovários para a transformação da criança na pessoa adulta, no amadurecimento dos nossos corpos. E quando ela atinge esse objetivo, ela organicamente perde as suas funções e ela murcha. E é exatamente nesse período em que ela está promovendo esse emurchecimento, é isso mesmo? Emurchecimento das suas faculdades, que ela vai despertar para o nosso lado espiritual. Resultado, é a partir daí que as nossas faculdades mais se desenvolvem. Isso não quer dizer que crianças não possuam esse mecanismo, existe. Mas não é garantido que a pessoa, se ela atravessou a infância sem nenhuma percepção espiritual, que ela não vai ter. Ela pode vir a desenvolver isso na adolescência. É muito comum isso. Tanto que nos fenômenos de Hydesville, nós temos as crianças que produziram o fenômeno, eram duas adolescentes. Duas meninas de 13 e 15 anos, eram as filhas do casal, e era ali, dos fluidos delas, que se faziam os fenômenos de Hydesville, Margaret e Kate. Assim, Allan Kardec foi começando a montar o quebra-cabeça de como é que esse processo se dá. Ele definiu que a mediunidade é uma faculdade que, embora seja orgânica, ela tem vínculos evidentemente espirituais. Então, nós temos no nosso corpo aparelhamentos que fazem perceber a questão espiritual. Se eu, por exemplo, tenho uma entidade que se manifesta através de mim, eu tomo um remédio, aí o espírito, por exemplo, quando se aproxima, me dá muita dor de cabeça, sentindo dor de cabeça, aí eu tomo um remedinho para dor de cabeça, passa. Então, a cura da mediunidade. Na verdade, é porque, como é um processo físico, existe a interferência entre o corpo físico e o espiritual. Se você bloqueia, você deixa de perceber. Então, existe sim medicações que possam alterar o nosso estado de vigília, o nosso estado de percepção do que nos circunda, e a gente então perceber menos o mundo que nos rodeia. Então, por essa razão, a mediunidade acabou sendo definida por Allan Kardec como um recurso espiritual que existe nas criaturas. E detalhe, diz ele que essa faculdade, ela está distribuída sobre a humanidade de tal sorte que não existe nenhuma raça, nenhum povo que esteja desprovido dela, não tem preferência por nenhum. Não é uma diferença de cor de pele,
não é uma diferença de cultura, não é uma diferença de sexo, ou seja, as pessoas de um gênero não são mais do que de outro gênero. Às vezes assim, mas na minha casa espírita, a maior parte dos médios é tudo mulher, são poucos homens, como é que pode se distribuir igual se o grupo espírita tem mais mulher do que homem? É porque as mulheres, elas foram, de certa maneira, estimuladas a sentir, e os homens foram castrados de sentir. E por essa razão, acabou inibindo em muitos deles a capacidade de perceber o mundo espiritual. Não que eles não tenham, mas eles se podam. E aí acaba acontecendo um certo desequilíbrio entre a questão numérica de homens e mulheres em grupos, tipicamente. Não quer dizer que isso vá acontecer sempre, até porque Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, são todos médios. Muito bem, então a mediunidade, ela acaba tendo essa característica. E Kardec, por ser um estudioso, queria interpretar o fenômeno e saber por que razão que acontecia, como é que isso se manifestava, o que estava por trás disso. E foi investigar as razões pelas quais ele acontecia. Então nós temos, de um lado, fenômenos que são físicos e do outro lado, um conjunto de fenômenos chamados de fenômenos inteligentes. O que é que difere os fenômenos físicos dos fenômenos inteligentes? Os fenômenos físicos são todos os fenômenos que são perceptíveis por todas as pessoas do ambiente pelos nossos 5 sentidos. Se acontece um fenômeno mediúnico que todos podemos perceber pelos nossos 5 sentidos, então é um fenômeno físico. Quando é um fenômeno que a gente não percebe, todos não percebem, apenas aqueles que são mais médiums é que percebem o fenômeno, e esse fenômeno não é percebido pelos sentidos físicos, mas pela sensibilidade da alma, então estamos falando de fenômenos inteligentes. Então, por exemplo, se nós estamos todos num ambiente e de repente ouvimos uma música, todos ouvimos, não há nenhum instrumento, a música se faz no ar. É uma mediunidade chamada mediunidade de efeitos musicais. Todos nós ouvimos um toque de uma harpa, uma música que todos ouvem naquele ambiente. É um fenômeno de efeitos físicos, como acontece na Bíblia, quando de repente ouvem-se rufar de trombetas nos céus. São fenômenos musicais. Nós podemos ter também fenômenos espirituais que são chamados de fenômenos de escrita direta ou de pneumatografia, no qual as palavras são escritas no papel sem que ninguém faça nada. Kardec fazia muito essa experiência, pegava uma folha de papel, colocava dentro de um cofrinho, passava a chave, passava uma etiqueta, todo mundo assinava, e aquele cofre trancado ficava durante a reunião. Quando acabava, que abria-se, dentro daquele papel que estava em branco, havia várias coisas escritas. Quem escreveu? Os espíritos depositaram direto o texto sobre o papel. Dizia Kardec que a letra, a tinta, era uma tinta de cor de chumbo, que tinha até alguns matizes mais claros e mais escuros, que eram depositados e era possível ler a mensagem colocada sobre o papel. Escrita direta é um outro tipo de mediunidade, como aconteceu no jantar de Balsazar, quando uma mensagem ficou escrita na parede. Nós temos mediunidade de efeitos físicos também, que são, por exemplo, a mediunidade de perfumes, de efeitos olfativos, em que as pessoas estão num local e de repente aquele perfume invade o ambiente, todo mundo começa a perceber aquele cheiro de rosas, cheiro de éter, algum perfume que, nossa, todo mundo está sentindo. Esse fenômeno é um fenômeno de efeitos físicos. Todas as pessoas no ambiente percebem. Fenômeno da família dos efeitos físicos. Como pode também ser um fenômeno em que todas as pessoas do ambiente veem um espírito. Ele pode ser visto. É um fenômeno impressionante, chamado fenômeno de materialização, no qual os espíritos são vistos pelos homens, por todas as pessoas. Existem livros e mais livros de relatos dessa natureza. A obra de William Crookes, investigando Kate King através da mediunidade de Florence Cook durante 5 anos, de 1870 a 1874, em Londres. Ele, que era um
estudioso da academia inglesa e foi escolhido exatamente por ser o mais criterioso, junto com 14 auxiliares, para durante 5 anos investigar Florence Cook. Investigou 5 anos a mediunidade dela e o espírito que se manifestava através dela, deixando um número incontável de experiências que a gente são um grande relato sobre a questão da materialização da história do espiritismo. Assim também nós podemos encontrar fenômenos de materialização dentro do texto bíblico. Quantas vezes se fala de pessoas que se materializaram nos locais e que apareceram para as pessoas? No próprio jantar de Balsazar, há uma mão que aparece e escreve para as pessoas. Se Jesus entrava nos ambientes com os discípulos a portas fechadas, e todos viam, e ele dizia: coloca a tua mão no buraco da minha chaga, provavelmente aquele que estava ali dentro nada mais era do que o Espírito materializado no meio dos seus discípulos. Então o fenômeno de materialização é mais um fenômeno da ordem da família dos efeitos físicos. Como se processam esses fenômenos? Segundo aquilo que Allan Kardec percebeu, existem pessoas que têm o dom de exalar um específico tipo de fluido, uma substância invisível aos olhos humanos, mas essa substância invisível, ela, a partir da manipulação dos espíritos, ela pode tomar forma e as pessoas podem então manipulá-la, fazendo o som que chega nos nossos ouvidos, fazendo o perfume que chega nas nossas narinas, fazendo todos os fenômenos de efeitos físicos, inclusive adensando esses fluidos para que eles tomem uma forma humana, ou de um animal, de um objeto qualquer, e assim eles possam ser vistos na condição de materialização. Esses fenômenos todos decorrem por conta de uma classe específica, os fenômenos de materialização. As pessoas exalam essa substância, chamada de ectoplasma, e os espíritos, manipulando essa substância aparentemente invisível, produzem todos os fenômenos. Aqueles dentre nós que somos abundantes em ectoplasma, seremos médium bastante fecundos nessa área. Aqueles de nós que somos menos abundantes, produziremos efeitos pífios ou até talvez imperceptíveis com relação a essa questão. É lógico que às vezes a gente não percebe certos fenômenos, mas eles acabam acontecendo dentro de nós. Quando, por exemplo, a gente magnetiza uma água, você faz uma oração, e ali naquela água magnetizada vai o fluido que vai ser o elemento que vai curar de alguma doença ou ajudar na terapia de uma doença. Que substância foi colocada ali dentro? Que fluido foi adensado ali para se misturar à molécula da água? O que foi oferecido para nós? Ali é um sutil e discreto processo de materialização que a gente vai levar para casa na magnetização da água, com a substância que às vezes muda de gosto, muda de cheiro, a partir do processo de magnetização que existe. Conta-se que uma vez Chico Xavier estava aplicando passes e entrou um garoto, e ele aplicou passes no garoto, e à medida que ele foi aplicando passes, um perfume de rosas foi invadindo o ambiente, e todos os outros passistas dando passes, sentindo aquele cheiro, não tinha como sentir, e aí quando acabou, a sala estava repleta do cheiro de rosas. E Chico, muito envergonhado, todo mundo olhando para ele, né? E ele ali, ele deu um sorriso assim, meio sem graça, e disse: o menino era ex-suicida. Aí eu quis dar um pouco mais de energia para ele. E aí os passistas levaram para casa, ao final do trabalho, a garrafa de café que sempre usavam. E quando chegando em casa, o pessoal foi abrir a garrafa de café para jogar o café na pia, o café dentro da garrafa estava cheio do cheiro de rosas. São fenômenos da família dos efeitos físicos. Quando tratamos da família dos efeitos inteligentes, os fenômenos eles são de uma outra ordem. Eu já não tenho mais essa comprovação cabal de todos os presentes. Não é um fenômeno que se possa encontrar a sua comprovação absoluta através de câmeras, de filmadoras ou de qualquer outro instrumento. São fenômenos que se passam dentro do psiquismo humano. São fenômenos que o espírito comunicante sintoniza com a mente do médium. Enquanto no fenômeno anterior, o fenômeno mente a mente exalava o ectoplasma para que fosse usado, agora o mecanismo é outro. Nos chamados fenômenos inteligentes, o espírito aproxima-se do médium e as duas mentes sintonizam.
e eles passam a trabalhar sintonizados. E aí a percepção espiritual do médium em relação ao espírito acaba se fazendo cada vez mais forte à medida que esse médium vai se acostumando, vai se habituando ao processo da comunicação mediúnica e facilitando todo esse processo de vinculação entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Daí, segundo aquilo que Allan Kardec estuda em O Livro dos Médiuns, que é a obra que se segue ao Livro dos Espíritos 4 anos mais tarde, em 1861, ele vai relatar todas essas questões, classificar as mediunidades, apresentar o seu mecanismo e vai falar que as mediunidades de efeitos inteligentes, elas têm quase que um correlato com as mediunidades de efeitos físicos. Enquanto, por exemplo, eu tenho a mediunidade de efeitos olfativos, que é aquela que todo mundo ouve o perfume da rosa, sente o perfume da rosa, e todo mundo sente o perfume da rosa, na mediunidade de efeitos inteligentes só o médium percebe. O médium diz: nossa, mas está um cheiro horrível. Eu não estou percebendo. Nossa, um cheiro de cadáver, ele está sentindo cheiro de cadáver? Não, não sentindo nada não. Mas para o médium o cheiro é insuportável. Ele sente. Quem está em volta não sente. Mediunidade de efeitos inteligentes. Só o médium percebe. Os em volta não percebem. Então, da mesma forma que os efeitos olfativos todos percebem porque efeitos físicos, uma mediunidade intuitiva, olfativa, chamada mediunidade olfativa, nós não vamos perceber todo mundo, só aqueles que são médiuns. Enquanto, por exemplo, na mediunidade de efeitos físicos, eu ouço o tom da lira tocando aquela música, na mediunidade auditiva, só eu vou ouvir. O que for médium ouve, quem não ouve, quem? Vocês estão ouvindo? Não. Está uma gritaria aqui, não estou ouvindo nada. Pessoas que relatam: nossa, não consigo dormir no meu quarto, aquela gritaria, eles vêm dentro do meu ouvido. E o marido do lado dormindo. Tem que ser inteligente. Quem está do lado nem percebe. E a pessoa está desesperada. Não ouve nada não. Por quê? Porque um é mais médium, o outro é menos médium. O que é menos médium percebe bem menos. E assim vai. Eu tenho a mediunidade que escreve diretamente na parede, como no Jantar de Balthazar, mas tem aquele que, através da sua pena, produz as suas cartas, como Paulo escrevia as cartas inspiradas por Estevão. Então ali nós vamos encontrar a psicografia, não mais a pneumatografia, que é a escrita direta, mas agora a intuição dá-se na mente do médium e o médium então produz os textos. Na questão da psicografia especificamente, Allan Kardec faz um detalhe dividido em 3 tipos: a psicografia mecânica, a semimecânica e a intuitiva. Na psicografia mecânica é praticamente um efeito físico, o médium não controla o braço, ele apenas empresta o braço e a mensagem sai sem que ele consiga saber nem o que está escrevendo. Na mediunidade intuitiva, diferentemente, o espírito tem as ideias e escreve. Nesse caso, a letra é a letra do médium. No primeiro caso, é a letra do comunicante, porque ele está tomando a mão do médium para escrever. E há um processo intermediário que é a mediunidade semimecânica, na qual, ao mesmo tempo que vem o impulso no braço, vem a ideia na mente. Então, é simultâneo o processo de comunicação. A pessoa se comunica percebendo, ao mesmo tempo que o impulso vai no braço, o que é que ele está escrevendo. Médiuns mecânicos produzem fenômenos interessantíssimos, como aqueles de escreverem 2 mensagens ao mesmo tempo, ou escreverem mensagens espelhadas, que são escritas para serem lidas no espelho, chamadas mensagens especulares, às vezes em outros idiomas que eles nem conhecem, porque o impulso é direto no braço, produz a mensagem, não sei o que está escrito. Vamos tentar descobrir o que está colocado aí nesta mensagem. E aí existem vários fenômenos desse tipo. Existem, evidentemente, nos fenômenos inteligentes, uma gama muito grande de outras faculdades que possam ser feitas. Na obra O Livro dos Médiuns, Allan Kardec chega a enumerar 50 tipos de mediunidades diferentes, entre efeitos físicos, entre efeitos inteligentes. Falando de efeitos que a gente às vezes vê muito na Bíblia, como o fenômeno de transporte, no qual os objetos da família dos efeitos físicos são deslocados de um canto para o outro, ou na família dos efeitos inteligentes, onde encontramos o fenômeno chamado sonambulismo mediúnico, que a gente costuma chamar de desdobramento, no qual o espírito desprende-se do corpo
e mantendo contato com os espíritos traz notícias. Quantas e quantas passagens bíblicas falam de sonhos, de visões, de encontros no mundo espiritual, em que as pessoas saindo do corpo tiveram um encontro e depois voltaram com novas informações. Visitas como o varão da Macedônia, que aparece no livro de Atos dos Apóstolos, que visita Paulo de Tarso e sugere que ao invés de irem para onde estão indo, que mudem o caminho e sigam para outra cidade que está precisando de ajuda. Quantas histórias dessa natureza nós encontramos no próprio começo do Evangelho, quando os magos aparecem e tem todo um conjunto de relações com os sonhos dos magos, os sonhos de José, Maria encontrando com o anjo Gabriel. Todos esses fenômenos são fenômenos da ordem dos efeitos inteligentes. Porque no fenômeno inteligente, a grande característica é o quê? O espírito apropria-se da sua capacidade de chegar ao médium pela mente, sintonizam-se as duas mentes, glândula pineal com glândula pineal, as duas mentes sintonizam, passam a vibrar de maneira semelhante. E o pensamento de um começa a induzir o pensamento do outro. É um processo de indução. E aí ele começa a registrar o pensamento, as ideias, que podem ser positivas, mas podem ser também negativas. Posso ter ideias positivas, ou posso ter ideias perturbadoras. O espírito pode se sintonizar comigo para me sugerir ideias ruins, ideias erradas, ideias perversas. E esse fenômeno dele é um fenômeno razoavelmente comum em função das nossas próprias vidas. Então a mediunidade, ela, por essa razão, ela acaba sendo uma faculdade que não tem diferença de nenhuma outra faculdade que a gente possui. Por exemplo, ser uma pessoa que vê é bom ou é ruim? Porque muitos de nós, às vezes, por conta de vermos, é que fazemos bobagem. Se a gente não fosse cego, fazia menos. Não é? Aí assim, e ouvir é bom ou é ruim? Depende. Se eu souber usar meu ouvido para poder ouvir coisas boas, bom. Se eu uso meu ouvido só para ouvir bobagem, depois me envenenar, ruim. Da língua eu nem vou falar, né? Da língua eu nem vou falar. Mas nós temos faculdades orgânicas que às vezes a gente usa para o bem e para o mal. Porque se Deus fosse assim, meu Deus, esse aí não está certo, talvez pode nascer cega, muda, surda, não vai ter perna, não vai ter braço, porque você fez tanta besteira com braço, com perna, com olho, com língua, então vai nascer sem nada. Se fosse assim, ninguém conseguiria fazer nada. Então há um investimento em nós. E às vezes a gente tem a mediunidade e diz assim, meu Deus, me tira esse negócio, pelo amor de Deus, aguento mais isso, aguento mais. Tanta perturbação, não consigo dormir, não consigo acordar, não consigo trabalhar, vivo doente, muita perturbação. Na verdade, a faculdade mediúnica, ela não é ruim, mas também não é boa. Ela é uma faca. A faca você pode fazer coisas boas ou fazer coisas ruins. É como a visão, faz coisa boa, faz coisa ruim. É como o ouvido, faz coisa boa, faz coisa ruim. A mediunidade não é diferente. E às vezes a gente fica, meu pai, me tira isso, pelo amor de Deus. E a gente se esquece de quantas e quantas vezes essa mesma faculdade mediúnica nos auxiliou positivamente em tantas situações. Quando a gente teve uma intuição que disse, não vai por aí, e a gente não foi. E quando as coisas começam a ficar ruins para o nosso lado, diz, eu queria não ser médium. Mas se não for, também a outra porta fecha. Às vezes a gente diz assim, mas eu queria só ser médium, só para coisa boa. Eu queria ver, mas só se fosse coisa boa. Se fosse para ver coisa ruim, eu não queria ver. Mas essa questão de ver coisa ruim ou coisa boa, ela passa muito por nós. Se eu vivo uma vida louca, toda perturbada, como é que eu vou querer ter uma vida harmônica, só ver espíritos benévolos, todo mundo sorridente, querendo meu bem? Ora, se eu faço mal, vivo no ódio, na mágoa, no ressentimento, é muito provável que as minhas companhias sejam iguais a mim. Resultado, eu passo a ter um processo de sofrimento em função da minha forma de me comportar com relação à faculdade que eu possuo. Daí a preocupação que o Espiritismo nos apresenta, de que a gente procure de todas as formas regrar as nossas vidas para que a gente tenha o mínimo possível de dores com tudo aquilo que Ele nos dá. Ele nos deu a visão, usa bem a visão para que ela não seja um instrumento de perturbação para você. Te deu a capacidade de ouvir, então ouça só coisa boa, não dê ouvido a coisa ruim. E se Ele deu a nós uma faculdade mais expressiva de mediunidade,
que a gente utilize essa mediunidade de maneira mais justa, de maneira mais harmônica, de algo que nos dê mais satisfação. Porque se a gente for abraçarmos com tudo aquilo de perturbado que tem no mundo, meu Deus, coitado de quem é médium. E às vezes em casa, o médium até nem é o mais perturbado. Às vezes os outros são piores do que ele. Então ele diz assim, não, eu não vou para esse local que eu não posso ir, não vou fazer isso. Não. Então ele se priva de tudo para não ser perturbado. Os que não são vão, porque não sentem nada e voltam para casa carregados de perturbação. Aí o que é médium sente? Diz, gente, eu estou muito perturbado, tá vendo? Você nem vai e fica. Eu fui e nem estou. Ele não está porque não percebe, mas ele trouxe um elenco com ele, um monte de companhia, e o outro, coitadinho, que é mais médio, é que tem que lidar com todo aquele mar de influências negativas. E às vezes nós, ainda por maldade, dizemos assim, gente, precisamos internar o fulano, ele está muito mal. Aí você interna justamente o médium, que era o único que podia dizer. O único que poderia dizer, nós não estamos bem. A nossa sociedade ainda se debate no materialismo, achando que a cura da questão dos processos espirituais estão todos através de remédios. O homem é um ser integral, ele não pode ser tratado só espiritualmente ou só materialmente. É preciso tratar o homem como o ser trino que ele é. Tratar o corpo no médico, tratar a alma dentro da religião e tratar o psiquismo com alguém que possa nos ouvir, o psicólogo ou alguém que faça o papel dele, desde que não incorra nas questões aí do CRP, não é? Mas nós podemos, evidentemente, fazermos um trabalho de terapia muito mais expressivo se nós conseguirmos enxergar a nossa capacidade trina de ser. Se disser assim, não, eu estou perturbado, eu vou só curar do lado espiritual. Às vezes o lado físico está precisando de uma ajudinha. Às vezes a gente está com um processo de desequilíbrio hormonal, por isso que a gente anda dando patada, coice no vento. E nem é mediunidade, é problema hormonal. O que é? Né? Então, às vezes o problema não é espiritual, é físico. Às vezes o problema não é físico, é espiritual. Agora, a gente, quando quer tratar só um lado, dificilmente vai acertar. O mais ajustado, segundo o Espiritismo, é tratar o conjunto da obra. Tem que tratar a pessoa por inteiro. Trata a questão física, trata a questão psicológica e trata a questão espiritual. Porque a gente não sabe que companhia espiritual está tendo. E nós, quando temos a mediunidade mais aflorada, nós temos que ter uma atenção redobrada, porque aqueles que não são tão médiuns, eles acabam entrando nos ambientes, vão no velório, voltam, vão no enterro, voltam, não sente nada. Os que são mais médios chegam na porta do cemitério e começam a passar mal. Né? Quando sai, pior ainda. O outro vai é médium, vai no casamento e fica mais alegre que o próprio noivo. Né? Então, esses fenômenos, eles são decorrentes da nossa relação com o mundo espiritual. A gente precisa entender que às vezes esses fenômenos se dão nas nossas vidas de maneira muito sutil. Às vezes a gente quer que o fenômeno seja muito nítido, que é médio, que não é médio. Quantos jornalistas, quando assinam seus artigos, não estão intuídos por alguém que quer prejudicar alguém, fazer maldade por alguém, que se utiliza de nós para potencializar e carregar de tinta na mensagem? Quantos médicos também, através da sua capacidade mediúnica, não conseguem perceber determinadas cirurgias onde tem que fazer o corte? Quantos profissionais, pela sua intuição, conseguem dar uma melhor sentença num processo judicial, ou encontrar uma falha, o escritor que está precisando de uma inspiração para fazer um texto, um romance, uma coisa? Então, a mediunidade, ela não é uma chave, ligou, desligou. Os processos são graduais. Os processos da mediunidade inteligente não são liga, desliga. Eles são sutis, eles podem ser mais ou menos intensos. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, indagando aos Espíritos se os Espíritos interferiam sobre as nossas vidas, disseram os Espíritos, muito mais do que supondes, de ordinário são eles que vos dirigem. Então a gente às vezes desconhece a intensidade dessa relação que o mundo espiritual mantém conosco e a capacidade que ele tem de envolver as nossas vidas e produzir todo o conjunto de dores que a gente às vezes atravessa. Por isso é muito importante que quando a gente tem essa questão da mediunidade, que a gente atente para todas essas coisas,
Porque os que são médiuns são mais frágeis em função do ambiente em questão. Precisa tomar cuidado, regrar seus pensamentos, regrar seus sentimentos, para não se permitir a contaminação. Os que não são médiuns entram e saem com mais facilidade das coisas sem sentir, mas os que são precisam cuidar mais. E por que isso, meu Deus? É porque às vezes nós viemos de uma história que precisa de mais equilíbrio da nossa parte. Então a gente tem que andar mais regrado para poder fazer. De outras vezes, é porque se a gente não tivesse a mediunidade, a gente ia fazer muita bobagem, talvez sem nada, até para poder não fazer besteira, porque a gente usa erradamente. Então, não é sinal de progresso ou de dívida, não é sinal de nada disso. A sensibilidade mediúnica de cada um de nós é que precisa ser respeitada. Nós precisamos aprender a lidar com ela. Aqueles que vêm à casa espírita e que dizem que, às vezes chega na casa e fala, eu queria tanto que você me ajudasse a fechar a minha mediunidade. Não tem jeito de fechar, trancar e tal. Não tem como trancar, porque é como se a mediunidade, numa comparação grosseira, fosse como se fosse um vento que sopra. O vento que sopra. Então a gente não tem como parar o vento. O que a gente faz é arrumar a vela. Então o vento vai soprar sempre. O que você tem que fazer é arrumar a posição da vela para chegar onde você quer chegar. Dizer, olha, eu vou parar o vento para você. Não, eu vou ensinar você a como trabalhar a vela já. Vai continuar soprando o vento, mas você vai saber onde que você pode ir, como é que você posiciona para não ir para o local que você não quer. Essas ferramentas todas é que são essenciais. E a beleza da doutrina espírita está em apresentar para nós todo um conjunto de informações que a humanidade nunca teve a chance de nos oferecer antes. Por incrível que possa parecer, a doutrina espírita é a única doutrina na Terra que se debruçou para estudar o fenômeno da mediunidade, seu mecanismo, suas formas, classificar, interpretar como ela se dá. Até hoje não apareceu nenhuma outra doutrina que fizesse um estudo de mediunidade como a doutrina espírita tem. Ela é a única que tem na Terra que investigou a sua origem, as suas formas, o seu mecanismo, como é que ela pode ser aproveitada, que tem grupos que discutem a questão dessa mediunidade e que às vezes até aproveitam a mediunidade de algumas pessoas para o trabalho de socorro ao próximo. Então todas essas características só a doutrina espírita tem. Muitos utilizam-se da mediunidade. Todas as doutrinas valem-se das percepções espirituais com o nome que for. Reunião de dom, reunião do Espírito Santo, ou como queira chamar, todos vão utilizar. Mas para estudar, investigar, classificar e entender como é que ela se dá, somente a doutrina espírita possui um código de estudo desse fenômeno como um todo. Essa é que é a beleza da doutrina espírita, que superou em muito os conhecimentos que já existiam antes. É lógico que os conhecimentos que as pessoas tiveram anteriormente são muito interessantes. Os magos descobriram, a magia, do que foi estudado pelos egípcios, pelos caldeus, pelos médicos, pelos persas, isso tudo foi muito interessante. Mas o estudo metódico da mediunidade, somente com o Espiritismo é que a gente conseguiu alcançar. É por essa razão que no ano de 1904, em Nova York, decidiu-se fazer um museu de homenagem a tudo isso que aconteceu no século XIX, no chamado espiritualismo moderno. E decidiu-se então criar em Nova York o Museu do Espiritualismo. Quando isso foi decidido, começaram a juntar peças da história da mediunidade em vários lugares do mundo para compor esse cenário. E entre as peças mais importantes que se decidiu levar o barracão de Hydesville, o barracão dos Fox, para que ficasse dentro do museu o barracão aonde o primeiro fenômeno estudado à luz da ciência teria acontecido. Os americanos têm muito aquela técnica de retirar as bases de uma construção e carregar para outro lugar. E assim foi feito. Descongelaram os pilares do barracão, retiraram o barracão e levaram para Nova York. O Museu de Nova York contém hoje esse barracão onde tudo começou. E quando eles tiraram o barracão do lugar, começaram a mover, uma parede
do porão do barracão caiu. Era uma parede falsa, aquela parede que não é amarrada, faz uma parede sobre parede. Essa parede não tinha amarração, quando balançou o barracão, a parede caiu, e entre as duas paredes foi encontrado o corpo de um homem emparedado entre elas, com uma mala de mascate na mão e uma faca manchada de uma coisa escura, provavelmente o sangue, que foi derramado para que todos nós pudéssemos hoje perceber a grandiosidade da vida após a morte e perceber que efetivamente a morte não existe e que o Espiritismo veio para nos ensinar que, além de todas as doutrinas, a questão mais importante de todas é nós percebermos que a vida não termina no túmulo e que, portanto, a vida prosseguindo para sempre, os nossos amores nos aguardam do lado de lá e temos uma caminhada infinita até chegarmos à nossa perfeição e alcançarmos a felicidade que Deus reserva para todos nós. Uma boa noite para todos.